É hora do esporte com Yuri Queiroga. Opa, Bruno, tudo bem? A todo mundo que está acompanhando a programação da Rede B. A novidade nos esportes é a divulgação da tabela do Campeonato Paraibano de 2021. Até a semana passada, a gente achava que não ia nem ter a competição e tudo indicava para isso. Os clubes tinham assinado uma ata em que pediam o cancelamento ou votavam pelo cancelamento do campeonato em caso de não repasse de recursos do programa Paraíba Esporte Total, que é do governo do estado. Mas tudo mudou da água para o vinho. A gente vai ter campeonato, a gente vai ter um turno de ida, 7 rodadas envolvendo as 8 equipes e todos contra todos. Formato diferente daquele visto em 2020 de chaves cruzadas. Então os 8 times vão se enfrentar. Ao final dessa primeira fase, que vai ser mais enxuta, porém mais espaçada, com um intervalo de 15 dias geralmente entre as partidas, para poder acondicionar as datas da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste, os 2 primeiros colocados vão para as semifinais direto. Do terceiro ao sexto colocado, a gente vai ter uma espécie de wild card, de repescagem, para definir as outras 2 vagas nas semifinais. E apenas o último colocado, o oitavo e último colocado, cai para a segunda divisão e não os 2 últimos, como era até 2020. Detalhe também, o wild card e os jogos da semifinal também serão apenas de ida. Só a grande final vai acontecer em jogos de ida e volta. A previsão é para que o campeonato comece no dia 17 de março, a primeira fase se estenda até o dia 12 de maio. Então, deve-se fazer a final até o mês de maio também, finalzinho de maio, antes do início das séries C e D do Brasileirão. O que aconteceu com esse espaçamento de datas? É a previsão de um possível avanço do 13 do Campinense nas fases da Copa do Brasil, prevendo que eles consigam sucesso, e é o que todos nós torcemos, e prevendo avanços de 13 e Botafogo na Copa do Nordeste. Esses cenários precisam ser desenhados e não vinham sendo pensados nos últimos anos. Por isso a gente tinha uma série de remarcações, prolongamento do campeonato. Você tem que fazer o inverso, você pensar nas melhores possibilidades, ou seja, dos times chegarem até as finais das competições nacionais, e se isso não acontecer, você vai antecipando os jogos e o campeonato, ao invés de se estender, vai ficando um pouquinho mais curto, vai terminando mais rapidamente, e aí a expectativa é de que a gente tenha menos despesas. Os clubes falaram que estavam quebrados. Então, se estão quebrados, se não há renda, se não há como abrir os estádios, não tem sentido fazer um campeonato mais alongado. A gente torce para que quando tudo voltar a ficar mais seguro, quando for seguro abrir os estádios, a gente possa voltar a ter um campeonato mais longo. Mas a condição de momento ainda, penso eu, não é a mais ideal para um campeonato mais longo. Já vi formatos muito piores, esse formato pode não ser o mais chamativo, mas a decisão terminou sendo a mais acertada, na minha opinião, porque considerou esse contexto financeiro e também sanitário. Dia 17 de março é logo ali, e o campeonato vai começar com Souza e Botafogo, 13 Atlético de Cajazeiras, São Paulo, Cristal e Campinense, e Nacional e Perilima. Joguem-se os dados, a sorte está lançada.